A evangelização dos jovens é um grande desafio, não só das juventudes em si, mas a evangelização no mundo hoje envolvendo todas as faixas etárias. Há uma diversidade de contexto que muitas vezes reprime, rejeita o Evangelho e dependendo do contexto os desafios são maiores ou menores. Mas nós trabalhamos com a pastoral juvenil e deveremos focar o nosso olhar para os desafios do mundo juvenil. Qual pastoral juvenil nós devemos promover hoje? O mundo está saindo da pandemia. Nós sentimos muitas dores, muitos sofrimentos em todas as dimensões. Os jovens sofreram profundamente e continuam sofrendo as consequências da pandemia. E nesse contexto pandêmico ou pós-pandêmico, a quais preocupações deve focar o coração da pastoral juvenil? Nós somos chamados a reconfigurar, a redimensionar, a relançar a pastoral juvenil. E dentro desse desafio do relançamento, da reconfiguração, nós temos alguns desafios concretos dentro da pastoral juvenil. Primeiro, uma pastoral juvenil pluridimensional. Nós não podemos evangelizar os jovens centrados na liturgia, porque a vida dos jovens, a vida do jovem, a vida do ser humano tem muitas dimensões. Então, se nós temos muitas dimensões, a vida pastoral da igreja e a pastoral juvenil devem ser pluridimensionais. Será que a pastoral juvenil não deveria ser mais aberta e pluridimensional? Nós não podemos ficar com uma só dimensão, a dimensão litúrgica ou a dimensão espiritual. Nós deveremos também pensar em outras fomes e sedes dos jovens, por exemplo, a fome de afeto, uma pastoral juvenil mais afetiva, mais envolvente, mais próxima. Uma pastoral juvenil que evangeliza através do esporte, do lazer, da música, da dança, do teatro. Há uma diversidade de meios pedagógicos que nós podemos usar para evangelizar, como fez, por exemplo, São Felipe Neri, como fez Dom Bosco. E deveremos, quem sabe, hoje relançar a experiência do oratório paroquial como espaço de convivência, como espaço de encontro dos jovens, como espaço de interação afetiva. O certo é que nós deveremos pensar numa pastoral juvenil que possa contemplar a diversidade das dimensões humanas. E para nós, dentro da igreja, nós sabemos que algumas dimensões são fundamentais. A dimensão litúrgica, a dimensão espiritual, a dimensão missionária, a dimensão pastoral, a dimensão lúdica, a dimensão social e tantas outras dimensões. Nós precisamos também de uma pastoral juvenil profundamente existencial. Significa o quê? Uma pastoral juvenil que olha a realidade do jovem enquanto tal, no seu contexto onde ele vive. Portanto, o contexto, por exemplo, do sul do Brasil é diferente do contexto existencial do jovem que está na Amazônia. E dentro da Amazônia há uma diversidade de contextos juvenis. O contexto urbano, mas há também o contexto ribeirinho, há o contexto rural, há o contexto do jovem indígena e assim por diante. Nós deveremos encontrar os jovens lá onde eles estão, onde eles vivem. E uma pastoral juvenil atenta ao mundo juvenil, ela vai ao encontro dos jovens sofredores, daqueles que estão afastados da igreja, daqueles que estão no mundo universitário, daqueles que estão nas ruas, daqueles que estão se drogando, daqueles que estão encarcerados. Nós temos quase 1 milhão de jovens encarcerados no Brasil. Qual é a atenção da pastoral juvenil para com esses jovens encarcerados? Para com os jovens que estão no mundo do vício, para com os jovens que estão no mundo da criminalidade e assim por diante. Então nós deveríamos cada vez mais pensar nessa questão existencial da pastoral juvenil.
Outro desafio que vejo para a pastoral juvenil em nível nacional, mas vai além também do Brasil, é a questão da sinodalidade. Nós temos hoje consciência de que há uma pluralidade de expressões juvenis. Não temos somente a PJ, a Pastoral da Juventude, mas nós temos os juventudes que estão organizadas dentro da igreja numa diversidade muito grande de expressões carismáticas, de carismas, vocações, ministérios e assim por diante. Nós deveríamos cada vez mais trabalhar nesse processo de ação conjunta, de corresponsabilidade, de envolvimento para com a missão. Sinodalidade é caminhar juntos. Imagine quanta coisa nós poderíamos fazer se a diversidade das expressões juvenis de todo o Brasil abraçasse o mesmo projeto. E cada expressão juvenil vai vivenciá-lo a partir do próprio carisma, da própria sensibilidade. Nós poderíamos fazer muito mais. No mundo profundamente fragmentado pela discórdia, pela polarização, pela divisão, pela guerra, eu creio que a pastoral juvenil sinodal poderá dar um grande testemunho de comunhão, de amizade, de colaboração, de sinergia. Seria um testemunho verdadeiro de caridade e de promoção do reino de Deus. No mundo dilacerado pela discórdia, promovamos o amor, promovamos a comunhão e a paz.